Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 3, versículo de número 13. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, louvor e majestade. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais nesta casa de oração, para juntos celebrarmos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Glória seja dada a Jesus. Cumprimentando o pastor desta igreja, cumprimento todos os demais obreiros que aqui servem a Deus. Muito obrigado, pastor, por nos franquear a oportunidade uma vez mais. Quem encontrou, diga amém. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Eu queria saber o porquê que ele tem um versículo só para ele, mas tudo bem. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Eu estive lendo esse texto e pensando sobre a linda igreja de Jesus. O pastor Jesus, quando ele abriu esta igreja, ele tinha apenas 30 anos de idade. Era novo, muito novo. Eu também, quando comecei a dirigir a nossa igreja, eu tinha 30 anos de idade. Parece que eu tenho menos, mas eu tenho 41. Não parece que eu tenho menos? Parece, não parece? O pastor Jesus, ele inicia a igreja, e essa igreja é uma igreja muito diferente, porque o endereço dela é, às vezes, no monte, às vezes no deserto, às vezes na casa dos irmãos, às vezes debaixo da copa de uma árvore, e também às vezes na casa de pecadores, como a Bíblia diz. A quantidade de membros que esse Senhor Jesus tem começa com 12, depois aparece o texto dizendo 70. O irmão Paulo disse que Jesus deixou 500, mas tinha cultos que Jesus pregava, que dava 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 20.000 pessoas para ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era uma igreja muito bem abastecida, uma igreja muito bem alimentada, porque Jesus, ele era muito além, ele é muito além do tempo dele e do nosso tempo. As mensagens que ele pregou e nós repetimos são tão atuais, tão atualizadas, que servem até para a milésima geração, se Jesus não voltar ainda hoje ou por esses dias. É uma igreja abastecida, é uma igreja alimentada, é uma igreja que recebe de Jesus mensagens agudas, mensagens profundas, mensagens do tipo: aprendei de mim. Jesus dizendo aos seus ouvintes: eu sou o referencial de vocês. Ele dizia para os seus ouvintes: ide por todo o mundo. Ele está dizendo aos seus discípulos: sejam missionários, faz a obra, salve almas. Ele envia pessoas
para pregar o Evangelho. A igreja de Jesus é uma igreja missionária. A igreja de Jesus é uma igreja tão bem abastecida com a palavra que ele pregava, que há momentos que ele prega sobre as bem-aventuranças, é ele abençoando a sua igreja. Jesus era um pregador tão completo, caso diferente de mim, que não sou, que ele pregava todos os assuntos, era bom em escatologia, falava de pneumatologia, falava de angelologia, todas as matérias da escola teológica que você participa, Jesus ministrava com habilidade, facilidade e melhor, com profundidade. A Bíblia diz que quando Jesus pregava para o seu povo, para os seus ouvintes, a mensagem era tão boa, tão poderosa, que ele dominava os seus ouvintes, a ponto de a Bíblia dizer que um certo dia, os fariseus estão enojados, raivosos, porque não querem mais que este tal de Nazareno pregue na região de Jerusalém, e ele manda 2 soldados para prender Jesus, e os soldados vêm, e provavelmente pelo caminho dizendo: vamos acabar com este tal de Jesus, esse pastor Jesus vai ter que parar de pregar na nossa região. Há uma ordem, e ordem dada tem que ser executada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando eles vão chegando na congregação que Jesus está pregando, uma multidão está cercando Jesus, Jesus está ministrando a palavra, os 2 param no meio da multidão, ficam ouvindo a mensagem, provavelmente o queixo cai, os olhos começam a lacrimejar. Jesus dá a bênção apostólica, despede o povo, os 2 voltam para os seus senhores e são abordados com uma pergunta: aonde está aquele a quem vós fostes buscar? E eles respondem dizendo: nós fomos para prendê-lo, mas nós não pudemos, porque fomos dominados pela palavra que ele pregava. Aleluia. Jesus ministrando é diferente, Jesus fazendo é diferente. A mensagem dele domina o público, a mensagem dele é poderosa, é profunda. Quando havia alguns enfermos na hora do culto, Jesus ministrava cura sobre os enfermos, dizendo: levanta-te, vem para o meio. E os que estavam encurvados ou ressequidos recebiam a cura na mesma hora. As mensagens que Jesus pregava para o seu povo era multiplicadora. As coisas que aconteciam nos cultos em que Jesus promovia para a sua igreja era diferente. Como digo lá na igreja que eu congrego, eram coisas fenomenológicas, extraordinárias, porque vai ter café depois do culto, vai ter comida depois do culto, e não importa o tamanho da multidão, Jesus pega o que tem, rasga o pão ao meio da graça e manda servir a multidão, além de todos poderem comer do pão que ele serve, do peixe que ele serve, ainda a Bíblia diz que sobra. A igreja de Jesus é uma igreja produtiva, é uma igreja que cresce diariamente, é uma igreja poderosíssima. O pastor desta igreja é criterioso, as suas mensagens, como já disse, são profundas, agudas, coerentes, atuais, atualizadas. Ele por si só é um ser criteriosíssimo com o que faz, com o que fala. Jesus é tão criterioso que a Bíblia diz que para escolher alguém para andar com ele, ele vai para o monte, versículo 13 do capítulo 3 de Marcos, e ele ora, e depois de orar, ele chama para ele, para andar com ele, aqueles a quem ele quis. Ninguém se ofereceu para andar com Jesus, Jesus que chamou pessoas para andar com ele. Isto é tão verdade
que é João capítulo 15, versículo 16, diz a Bíblia: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, vírgula. Ninguém escolheu Jesus, foi Jesus quem escolheu as pessoas. Ninguém disse eu quero ir para a sua igreja, foi Jesus quem mostrou o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz pelas cartas de Paulo que a maneira que Jesus escolhe é na contramão da lógica. As pessoas que congregam na igreja de Jesus são pessoas que provavelmente têm a personalidade forte, são pessoas de famílias disfuncionais, são pessoas que têm opiniões próprias e são irredutíveis, pessoas que nem poderiam, segundo a ótica humana, estar dentro da igreja. Mas Paulo disse que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. A diferença da graça para a lei é grande. Debaixo da lei, o profeta Samuel vai escolher alguém, e ele escolhe pela aparência. Deus o reprova dizendo: Samuel, eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, eu vejo o coração. Normalmente, quando o homem vai escolher alguém para andar com ele, para morar com ele, para casar com ele ou com ela, no meu caso, se eu pudesse escolher pessoas para congregar na igreja em que eu pastoreio, eu seria seletivo. Eu escolheria só as pessoas que gostam de comer o que eu gosto, de ir aonde eu gosto de ir, de ouvir quem eu gosto de ouvir. As pessoas que gostam dos mesmos estilos de roupa do que eu, que gostam de ouvir os mesmos perfis de pregadores que eu gosto. Mas Jesus não escolhe assim. Jesus escolhe pessoas com opiniões diferentes da dele. Jesus escolhe pessoas que nem se parecem com ele. Jesus escolhe pessoas com personalidades fortes. Deus escolhe pessoas que eu não escolheria, que talvez você não escolheria, porque o homem, quando escolhe do jeito dele. O homem escolhe quem pode, Jesus escolhe quem não pode. O homem escolhe quem tem, Jesus escolhe quem não tem. O homem escolhe os sábios, Jesus escolhe os loucos. O homem escolhe os grandes, Jesus escolhe o menor. O homem escolhe os poderosos, Jesus escolhe os fracos. Eu já estou acreditando que neste ambiente da igreja de Jesus tem pelo menos uns 2 fracos, tem pelo menos uns 2 pequenos, tem pelo menos uns 3 indoutos. E se não bastasse, aleluia, você não parece comigo, você não gosta do que eu gosto, mas está no mesmo ambiente do que eu, você está no mesmo lugar que eu, servindo ao mesmo Jesus do que eu. Se não for incômodo, pegue na mão desse irmão que está ao teu lado e diga para ele: perdoe-me por não ver em você o que Jesus viu. Eu não te escolheria. Dependendo da sua personalidade, você diria: esse negrinho aí não pregaria na igreja que eu sou pastor. Eu não gosto do timbre de voz dele, eu não gosto do estilo de roupa dele, o cabelo dele não combina. Tudo bem, não tem problema, mas eu preciso lhe dizer uma coisa: você e eu, nós só estamos aqui porque não fomos escolhidos um pelos outros. Quem nos escolheu foi Jesus, quem nos escolheu foi ele. Levante a tua mão direita no primeiro andar
Repita comigo, mas repita em alto e bom som. Diga: eu fui escolhido por Jesus. Olhe para alguém e diga: não te meta na minha vida. Quem me escolheu foi Jesus. Eu tenho uma personalidade forte, mas Jesus me escolheu. Talvez eu sou de uma família disfuncional, mas Jesus me escolheu. Eu não sou da tua mesma etnia, mas Jesus me escolheu. Eu não sou do Mato Grosso, mas Jesus me escolheu. Eu sou de São Paulo, mas Jesus me escolheu. Não importa, pastor, é porque eu sou branquinho. Jesus te escolheu. E a mim, que sou pretinho, Jesus me escolheu. Porque o céu não faz acepção de pessoas. Por mim, você não estaria aqui, mas por Ele morreu no Calvário para salvar a tua alma. Se isso for motivo para você adorar a Jesus, com as duas mãos lá no primeiro andar, abra a tua boca e dê um grito de júbilo ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é o melhor de todos os tempos. Ele é o melhor pastor. Ele é o melhor pregador. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor completo. Ele expulsa demônios, cura enfermo, ele ensina, ele faz tudo que a igreja precisa. Mas na igreja dele tem uns membros complicados. Na igreja dele tem uns membros difíceis. E eu escolho um para já terminar a minha fala, para dizer a vocês aqui. Um cujo nome era Pedro. O homem difícil. Mas e aí, pastor? Foi Jesus que escolheu. Eu ainda dei ênfase na minha fala, só queria saber o porquê que ele tem um versículo só para ele. O homem difícil, companheiro. O homem complicado. Como diz lá em Minas Gerais, o homenzinho custoso. Mas Jesus que escolheu. Esse irmão Pedro, ele é do tipo de pessoas questionadoras. Tudo ele questiona. Tudo ele se intromete. É live, é? Tem live? Deixa eu organizar aqui. Para o mundo. Então deixa eu organizar a minha fala aqui, que certamente tem um pessoal da minha igreja assistindo. Mas lá na nossa igreja tem uns Pedro também. E você sabe que eu estou falando de você. Não, Pedro, Jesus está fazendo milagre, pastor Edivaldo. E dizendo assim: quem é que me tocou? E aí ele entra no meio da conversa assim: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E tu dizes quem é que... Eu imagino a cena. E tu dizes quem é que me tocou, Jesus? Jesus diz para os discípulos: está chegando a minha hora, eu vou morrer. Aí ele diz assim: não, o senhor não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. O irmão Pedro, ele é tão custoso, que Jesus diz para ele assim: ô Pedro, ainda antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Não é negar 3 vezes. Ô Pedro, antes que o galo cante, não é o galo cantar 3 vezes, é Pedro negar 3 vezes, corrigindo. Não, eu não. Sabe aquele menino que o pastor fala: meu filho, não fica na ponta aí do púlpito não, que você se machuca. Não, pastor, está comigo, eu tenho habilidade. Meu filho, vai por aqui. Ô pastor, o caminho que você está indicando é bom, mas eu descobri que tem um atalho ali. Eu sinto que Jesus está falando com a gente aqui. Quando para de dar glória é que está falando, né? Está recebendo assim, opa, isso é comigo. O irmão Pedro, ele é tão complicadozinho que até Satanás quer ele. Vou repetir isso. Ele é tão complicado que até Satanás quer ele. Porque se há alguém que gosta de pessoas complicadas, é o inferno. A ponto do diabo sair e ir diante de Deus e dizer: me dá esse tal de Pedro para mim.
Ele é complicado, ele está dando trabalho para Jesus. Mas Jesus entra no meio da conversa entre Deus e Satanás e diz assim: Pedro não. Pedro não. Já levante a tua mão, eu tenho uma palavra poderosa para a nossa vida. Ei, Deus não abre mão de você, mesmo você sendo como você é. Ele não abre mão de você. Faça comigo assim, bata na mão de alguém e diga assim: Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você, amigo. Ele não, bate aqui, ó tocador. Ele não abre mão de você. Ah, mas alguém está dizendo: você não presta. Não interessa. Jesus não abre mão de mim. Ele me quer, Ele me chamou, e eu vou servi-lo até o arrebatamento da igreja. Quem vai? Aleluia. Agora, da mesma maneira que o adversário sai do inferno para pedir Pedro para Deus, tem um dia que Pedro está sentado com a galera de discípulos e de repente Jesus pergunta: faz uma pesquisa para mim aqui na região e pergunta o que as pessoas dizem que eu sou. E eles vão, Vox Populi, Datafolha, vai todo mundo perguntando, fazendo pesquisa. IBGE de Deus, começam a perguntar: e quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim é Jeremias. Outro diz assim: não, para mim Jesus é João Batista. Não, que Batista? Ele é Elias. E outros diziam: ah, é um dos profetas. Eles voltam para a reunião do ministério e Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando? E eles relatam o que as pessoas estão dizendo. E quando alguém está pensando: acabou a reunião, nós vamos embora, Jesus pergunta: e vocês? O que dizem? Ser o filho do homem. 12 homens sentados, 11 ficam calados, mas do nada, assim como o adversário sobe para tomar Pedro, o Espírito Santo desce para influenciar a Pedro, para do lado deles: vai Pedro, é a sua vez, é a tua oportunidade, levanta e fala Pedro. Pedro inspirado levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória a Deus. Pegue na mão desse irmão que está ao teu lado, aleluia, segure firme na mão dele e diga: dê lugar ao Espírito Santo. Ele quer usar a tua boca. Diga para mais alguém, diga: Ele quer usar a tua boca. Ei, escolhido, não se esqueça, escolhido não tem escolha. Uma vez que o céu te escolheu, você é dele, foi comprado por ele, comprado pelo sangue vertido na... oh glória, oh glória, oh glória, pelo sangue de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Eu vou conseguir pregar. Ei, querida irmã, querido irmão, talvez você tenha em sua casa um Pedro: pastor, é só para homem essa mensagem? Não, eu estou falando de personalidade, eu estou falando de comportamento. Então, pastor, e as mulheres? Se tem Pedro, também tem Pedrita. Tem que ter, todo lugar tem alguém complicadinho, todo lugar tem alguém questionador, que nada está bom para ele. A igreja está cheia, mas se fosse o pastor, fosse eu, teria mais gente. Ah, mas o culto foi maravilhoso, mas ele vai reclamar: devia ter tido mais louvor ou mais oração. Nada para ele está bom. Ei, irmão, mesmo ele sendo assim, questionador, angustiado, agoniado, nada para ele está bom. Eu tenho uma notícia para te dizer: você pode ficar chateado com ele, mas Jesus é apaixonado por este irmão Pedrão e por esta irmã Pedrita aí. Jesus é encantado com ele, é tão encantado com ele que na hora de morrer, ele disse assim: deixa que eu morro por ele, deixa que eu morro por ela. Ele foi à cruz do Calvário para morrer por mim e por você, por amor, por amor. Na igreja de Jesus tem tanta gente boa, e eu quero descartar aqui um chamado Judas. Não faço nem questão de pregar sobre ele, mas tinha Judas na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus tem também pessoas como Heber. Este sou eu que vos falo. Eu nasci na igreja. Vamos arrumar isso aqui. Eu nasci no hospital. Os meus pais já eram pastores. A nossa igreja, o nosso ministério tem 38 anos. Eu nasci em 1982. E filho de crente nasce... Antigamente era assim: saía do hospital, na semana seguinte já ia para a igreja para ser apresentado ao Senhor. E eu estava lá, fui apresentado ao Senhor. E o irmão que orou por mim, saudoso pastor Galdino, disse:
Eu oro por este que será um porta-voz de Deus, que será um profeta da casa de Deus. Só que quando eu completei 12 anos, eu disse: eu não vou ser mais crente, porque na igreja tem muito Pedro, e a gente sofre muito. Parabéns para você que é filho de pastor como eu. Todo mundo pode, menos a gente. E aquilo me feriu muito. Andar pelos corredores da igreja e ouvir as pessoas falar do seu pai. Não é desabafo, estou pregando. Eu me lembro que um dia papai comprou um caminhão de areia para construir uma congregação. E eu estava no corredor lateral da igreja bebendo água, e eu vi um irmão dizendo: olha o carro do pastor. No mínimo comprou com o dinheiro da gente. E essas coisas foram me ferindo, porque até aquele dia eu não entendia que na igreja de Jesus tem Pedros e Pedritas. Eu disse: não vou ser mais crente, eu desisto. E aí com 12 anos eu já trabalhava em oficina mecânica. Eu fazia questão de ficar até mais tarde para não ir para a igreja. Eu fui me distanciando, e fui parar lá no meio da comunidade do Parque Santo Antônio, onde eu nasci e cresci. E ali eu conheci uma galera, e aí as coisas começaram a ficar estreitas. Eles gostavam muito de mim, eu era simpático, muito mais do que agora. Eu sempre dirigi bem, e todo humano precisa de alguém para dirigir para ele, se é que você me entende. E eu fui andando com essa turma e me envolvendo cada dia mais. Mas todas as vezes que eu saía do meu trabalho, que eu trabalhava ainda, passava de ônibus na rua da igreja em que nós congregamos até hoje, eu apontava para a igreja assim: nunca mais eu volto aí, nunca mais eu entro aí. Eu tive a oportunidade de comprar um carro, um Chevette, todo mexido, motor de Opala. Eu vou falar aqui o que tinha no carro, porque eu percebo que o pastor Edivaldo gosta muito de carro. O meu carro tinha motor de Opala, carburador de Santana, o arrefecimento de Monza, os freios dianteiros, aquelas pinças enormes do Monza, disco ventilado. O senhor gosta, né, pastor? O diferencial era do Opala 6 cilindros. Era um absurdo. Eu me tornei o melhor rachador da minha quebrada. Era um Chevette vermelho, pastora, escrito Cheveteira atrás. De vez em quando a Rede Record mostra umas imagens antiguíssimas e aparece um carrinho vermelho rodando. Era o meu. E eu vivia disso. Quando eu chegava nos rachas, interessante, irmão, eu tenho tanta Bíblia para pregar e estou contando minha história, que luta. A galera me ovacionava. A minha esposa, a Fabiana, que eu comecei a namorar com ela tinha 17 anos, e eu 18. Vivia comigo nesses lugares loucos. Quando eu ia entrando com o meu carro, começava a loucura, por causa que eu ia fazer umas coisas malucas, um marabalismo maluco com aquele carro, e todo mundo gostava. E sabe o que acontecia? O meu ego fazia assim, ó. Eu era o cara. As pessoas ficavam me esperando chegar lá. Até que um dia eu fui num racha, num bairro chamado Vila Nagibe. E aí eu dei aqui lá eu chama de cavalo de pau. A galera de hoje chama de drift. Eu rodei e bati na guia, o pneu traseiro estourou. E aí eu saí com o carro pulando, pum, 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 e parei. Quando eu parei e desci do carro, eu tinha acho que 40 quilos. Era o tempo do StarTAC, vocês lembram? Aquele telefonezinho. Eu andava com aquele telefone assim, um colar de ouro. Me sentia o máximo. Magro. Igreja, nunca mais. A minha mãe dizia: vai no culto, vai ter uma festa. Eu dizia: não vou não, mãe, hoje não dá. E nesse dia era um domingo à tarde. Quando o carro quebrou, eu parei o carro. Quando eu saí do carro, bati a porta.
Na ponta de uma laje tinha uma mulher com o cabelo batendo aqui, uma saia enorme, e ela fazia assim na ponta da laje. E ela gritou: ei! Ei! Eu olhei, e quando eu olhei para ela, ela disse assim, ó: só isso. Trocou o pneu do carro, eu dei partida no carro. E quando eu manobrei o carro, eu tive a sensação de não saber mais fazer as manobras que eu sabia. E eu chamei a Fábio e disse: vamos embora. Não, mas vamos embora, entra e vamos embora, eu quero ir embora. O meu coração ficou apertado, a minha alma ficou dolorida, e eu fui embora. Na semana seguinte, pastor Silvanes Roque, missionário Silvanes Roque, foi pregar na nossa igreja. E a minha irmã disse assim: vamos lá? Eu disse: vamos. E quando eu cheguei naquele culto, sentado ao lado direito de nossa igreja, ele pregou e parou e fez assim. Olhou para mim e disse: moço, assim te diz o Senhor, eu tenho um negócio contigo aqui, ó. E eu falei: amém. Coração duro. Eu só sei, irmão, que Deus tomou aquela igreja. Uma nuvem de glória desceu sobre a AD Piraporinha. E quando eu entendi aonde eu estava, eu já estava de joelhos de frente do altar, com as duas mãos levantadas, devolvendo a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, segure firme, e diga para ele ou para ela: alguém pode ter ido embora por causa de uma palavra difícil. Alguém pode estar longe. Agora você tem que ter coragem. Diga para ele: assim te diz o Senhor, Ele vai trazer de volta aqueles que se perderam. Se prepare para dar glória a Deus em família. Se prepare para adorar a Deus em família. Corre para ampliar o tempo, pastor, porque eu já posso ouvir um tropel de gente, eu já posso ouvir barulhos de carros estacionando em volta desta casa. 2 cultos já não comporta mais. Se vira para fazer 3 ou mais, porque nesses últimos dias, assim diz o Senhor, eu não perderei nenhum sequer. Todos quantos eu marquei, eu os trarei para o meu ambiente de adoração. Não importa se ele é Pedro, não importa se ele se comporta como Judas, eu os trarei de volta e colocarei na minha presença e os farei pescadores de homens, diz o Senhor dos exércitos. Há um tempo de salvação, há um tempo de resgate. O anzol de Deus desce nesta cidade de Cuiabá. O anzol de Deus desce nesta terra. Pode até ir para UTI, mas Ele trará de volta. Pode até ser levado para dentro de uma prisão. Não murmure, não reclame. Na mente dos homens ele está preso, mas na mente de Deus ele está sendo preservado para viver um novo tempo. Se prepare, porque não importa se é Pedro, se é Judas, se é Tomé. O que importa é que Jesus apontou na direção de alguém e está dizendo: eu os trarei de volta. Eu chamarei para mim todos quantos eu quero. E se tiver alguém aqui que está afastado do evangelho, se tiver alguém aqui que se afastou do caminho da salvação, que parou, já sai do seu lugar e vem entregar a tua vida para Jesus agora, enquanto eu vou concluindo a minha mensagem. Pastor, eu tô, já levanta e vem. Pastor, não dá para escapar, a hora é agora. Pastor, mas eu estou triste. Vem triste mesmo, porque na igreja de Jesus tem alegria. Pastor, mas a
pessoa que me feriu está por aí. Não tem problema, quem te feriu só tem ferida, mas Jesus tem a cura para te dar. Oh, glória a Deus. Pegue na mão de alguém que está ao teu lado e diga para ele: se prepare, porque o Jesus que chamou Pedro é o mesmo que te chama, é o mesmo que te convoca, é o mesmo que te convida, é o mesmo que te usará. Oh, irmão, Pedro foi tão usado por Deus que nos dias que ele não queria pregar, ele andava pela rua da cidade e a sombra dele curava os enfermos. E se Jesus descarta Pedro? Irmão, Pedro era tão usado por Deus que quando ele abria a boca para pregar, o Espírito Santo tomava a casa e todos eram cheios de poder. E se Jesus tivesse aberto mão de Pedro, Pedro era tão cheio de Deus que na primeira mensagem que ele pregou na vida, quase 3.000 almas entregaram-se para Jesus. Você pode levantar a mão e adorar a Deus por isso. Coloque esse irmão que está do teu lado de pé. Coloque, faça isso. Coloque ele de pé. Eu não sei se vai ficar pesado e você não vai querer falar para nada, para ninguém, mas diga para o teu irmão assim: você ainda presta. Você ainda presta. Ah, mas você não presta para mim, mas para Jesus você presta. Ah, porque caiu, mas levanta. A igreja precisa parar de querer fazer o papel do Espírito Santo. Nesses últimos dias, eu ouvi isso aqui na festa de 21 anos. Chegarão pessoas para trabalhar com a gente, para servir com a gente, que serão totalmente disfuncionais. Você terá que estar preparado para recebê-los. Você vai precisar de querer Ele como Jesus queria Pedro. Faz o seguinte, pergunta para o seu irmão assim, pergunta para ele assim: você gostaria, está muito fraco, diga, você gostaria de pastorear uma ovelha igual a você? Meu cantor, eu não me suporto ouvir-me pregando, eu não gosto de me ouvir pregando. Eu acho a minha voz ruim, meu português ruim. Eu acho que eu grito muito. Eu já tentei de tudo para mudar esse jeito. E se eu não consigo é porque Jesus não quer. E olha que eu vou para a escola. Então eu não posso mudar isso. Mas tem um bocado de coisa que eu posso melhorar na minha vida. Eu preciso com muita pressa aprender a lidar com pessoas que não pensam como eu penso, que não gostam das coisas que eu gosto. Eu preciso, como pregador do Evangelho, com muita pressa, entender as pessoas que não reagem como eu reajo na hora da mensagem. Eu sou explosivo, eu sou meio maluco, eu gosto de bater o pé, levantar a mão, mas tem gente que está por dentro chorando, recebendo de Deus uma palavra, e aí eu quero que ela faça como eu. Você nunca será como eu nunca serei como você, mas nós temos uma vantagem: o sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi por mim e por você. Somos diferentes, mas vamos morar no mesmo céu. Quantos podem levantar as mãos no primeiro andar, abrir a boca e começar a orar? É a tua oportunidade, querido. Eu espero você orar. Mas ora para fora. Ora para fora, ora para fora, ora. Ora para fora.
Ora para fora, tenta incomodar esse irmão que está do teu lado. Ora. E se houver alguém aqui que enquanto oramos quer entregar a vida a Jesus, ou devolver a vida a Jesus, ou recomeçar, você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Nós queremos orar com você. Uma criança, um moço, uma moça, um menino, uma menina. Você não está na casa dos perfeitos, você está na casa daqueles que estão sendo aperfeiçoados. Você não está na casa dos sãos, você está na casa daqueles que estão sendo curados. Saia do seu lugar, se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, e faça isso. Enquanto isso, você abra a tua boca e ore. Reconheça a tua miserabilidade, reconheça as tuas fragilidades, reconheça as tuas falhas, reconheça os teus desvios, os teus desgovernos pessoais, mas não se esqueça, Jesus te quis, Ele te quer, e é para mim continuar assim, pastor? Não, no decorrer da caminhada, Ele vai restaurando a tua vida, Ele vai mudando a tua história, Ele vai curando a sua alma. Senhor, aonde houver uma mão levantada e uma cabeça erguida, toque no coração dele, toque no coração dela, quebra as correntes, quebra as cadeias, desfaça todo o embaraço do mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir a Deus por isso?